Foi. Então, a gente hoje acabou de assistir a apresentação da Raíssa, que a gente não gravou, porque já estava gravada em grande estilo, né? E a gente assistiu, agora a gente vai debater. Então, assim, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção do trabalho da Raíssa é que é uma coisa que é muito própria do trabalho etnográfico, que é você ir ao campo pensando uma coisa e mudar de objeto, né? Então, ela começa a falar sobre uma coisa muito importante, que é a construção do objeto. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso. Porque às vezes a gente pensa na pesquisa que o objeto está dado, o objeto não está dado, né? Ela começa no campo pensando em qual é o problema dela. Vocês pegaram? Todo mundo conseguiu pegar? O que ela queria fazer? Como se desenvolve a leitura na escola. A literatura. Então, ela tinha duas falas. Como que era passado na literatura para as crianças. E se realmente tinha literatura, né? Que ela chegou a questionar. Então ela tinha estudado na teoria, né, que havia pelo menos duas formas, ela fala em dupla personalidade, né, o trabalho com literatura na escola. Uma forma era trabalhar uma coisa pedagógica, ou seja, a literatura a serviço de alguma aprendizagem, né, ou a literatura como uma coisa lúdica. Eram esses dois caminhos, né? Um exemplo que eu gosto de dar é um exemplo pessoal, né? Quando eu fui ler Monteiro Lobato com os meus filhos, a gente leu primeiro as Redações de Narizinho, eles adoraram. As Caçadas de Pedrinho, eles adoraram. Quando a gente chegou no terceiro volume, que era Viagem ao Céu, não sei se vocês leram Monteiro Lobato, eu nunca tinha lido aqui com os meus filhos. E aí, no Viagem ao Céu, Monteiro Lobato muda o estilo de narrativa. E aí, quando o Pedrinho vai falar, eles vão, por exemplo, para Marte. Aí, os meus filhos eram pequenos, estavam curtindo a ideia, cheiram um monte de pim-pim-pim, vai para outro planeta, estava tudo muito legal. Só que quando chegaram em Marte, o Pedrinho começava a dar aula de astronomia, entendeu? E falar do diâmetro de Marte, da distância em relação à Terra. E meus filhos pequenos começavam assim, né? Eu falei, vocês estão... Não, mas a gente está gostando sim, porque eles tinham expectativa de que eu achava aquilo legal, e eles estavam fingindo. Aí uma hora eu falei, gente, vocês não estão gostando mesmo, né? Mãe, um pouquinho. Aí eu falei, eu também não estou gostando. Aí ele virou geral e a gente abandonou o livro, entendeu? Porque tem uma questão, eu escrevi um artigo sobre isso, uma coisa da pedagogia do lúdico. Porque não deixa de ser uma enganação, é uma coisa um pouco desleal com a criança, entendeu? Se é um livro de literatura, aí você vai dar aula de astronomia, eu acho sacanagem, entendeu? Sinceramente, né? Então a literatura, às vezes, ela é usada para isso, para dar uma lição de moral, para ensinar alguma coisa através da literatura. E outra coisa é a literatura em si, né? Oi, bem-vinda. Então, esse era o projeto dela. Aí depois ela começou a ver a condição da escola e falou assim, gente, a pergunta não é como ela trabalha com a literatura, é se trabalha com a literatura, né? Então a realidade se impôs ali e ela viu que a coisa, o buraco era muito mais embaixo, né? Então tem isso que é importante, a coisa também que eu marquei aqui. Isso é muito importante, né? E outra coisa muito importante que a gente está, eu estou orientando a Lutieri, que eu dela, e aí a gente já focou aqui, né? Porque ela fez uma primeira entrevista do tipo perguntas e respostas, né? Que ficou, assim, a gente conseguiu tirar dúvidas. Tem o mesmo problema que ela, na verdade, né? Eu queria pesquisar como se deu, porque assim, tem uma escola, um tempo integral, eu queria saber como aquele tempo integral ajudou nos alunos correspondentes. Só que a minha visão é de que o tempo integral tinha sido implantado para o contexto de pós-pandemia. E aí a André falou, mas foi essa política pública passou a existir por conta da pandemia? Aí eu fiquei tipo, não sei. Aí, então você vai procurar saber. E aí cheguei lá e tipo, a política pública já existia antes da pandemia, só que ela foi atrasada por conta da pandemia. Esse que é o legal do trabalho etnográfico, porque de uma resposta acaba surgindo outra pergunta. Exatamente. Então, aí, é nisso que aí acaba que
meio que o trabalho não finaliza ali. Eu sinto hoje, eu olho para o meu TCC e ainda falo, nossa, eu poderia ter pesquisado até mais coisas, porque toda vez que eu olho, eu vejo alguma coisa, eu fico, mas eu poderia ter perguntado sobre tal coisa, eu poderia ter perguntado isso. Muitas coisas que às vezes no momento a gente não consegue captar tudo, mas se você vai se aprofundando nas respostas, você acaba vendo que tem muito mais perguntas. Agora, outra coisa também que a gente tem que pensar, assim, é um trabalho de TCC. Não é uma dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado, né? É um trabalho, então, assim, a gente no texto da... como é o nome da minha amiga? Da Vaso, da Ju Basso, né, que trabalhou com a esperança, aquela senhora com a alta etnografia, né? Ela fala da etnografia flash, lembra disso? E no primeiro trabalho que a gente leu, Uriarte, ela faz uma certa crítica a etnografias muito curtas, né? Então, assim, o clássico da etnografia é permanência de 3 anos, pelo menos, entendeu? Tem etnografia que tem observação de 10 anos. Aí realmente é o máximo, né? Só que no TCC isso é impossível, né? Nos TCCs que eu orientei aqui, eu acho que só o TCC da Thalita é que conseguiu fazer essa coisa longitudinal. Então ela acompanhou as meninas por 2 anos e pôde ver a mudança em relação ao estudo, né, aos equipamentos de tudo, dedicação ao estudo, então ela pôde acompanhar por 2 anos. Mas ela tinha essa possibilidade antes? Não aconteceu. Demorou 2 anos, aí de repente a gente olha assim, gente, isso é um estudo longitudinal, entendeu? Porque ela começou e depois ela foi vendo, por exemplo, mudanças, pessoas que tinham, como no caso da Thalita, ela estava interessada em saber como é que mulheres que trabalhavam, algumas dessas mulheres que trabalhavam eram mães, outras eram chefes de família, né? Outras trabalhavam, que era o caso dela, mas moravam com os pais, então o dinheiro do trabalho era só para ela, que é uma relação já bem mais suave, né? Então ela foi vendo isso, como é que essas mulheres se relacionavam com o estudo e com o espaço-tempo do estudo, né? Se elas tinham uma mesa para estudar, se elas tinham o quê. E ela viu que isso mudou ao longo dos 2 anos. Ela chega a ver que tem uma mudança. Então, a própria coisa de você estar na universidade fez com que os equipamentos fossem adaptados, né? Mas isso é muito raro. Então, assim, é possível fazer uma etnografia. Ela fez 5 visitas, né? Foi muito pouquinho, né? Mas é isso, é um ensaio, é o primeiro trabalho, não precisa ser um negócio do outro mundo, entendeu? Vocês não vão ter tempo, você também fez pouquinho tempo, não foi? Acho que Foram 7, né? E deu um caldo bem legal nos 2 casos, né? Foram curtas. Foi daí que eu tive essa ideia também do meu fazer uma etnografia, por causa da situação, dessa questão, porque o meu eu acredito que é mais estudo de caso, para poder chegar numa conclusão assim com um TCC. Porque assim, eu estava até vendo uma questão no começo, quando eu pensei no tema, a minha questão era essa, fazer perguntas para as pessoas. Só que eu também vi que pergunta não ia resolver, porque a gente não tem lá no caso, como não tem muita expectativa, então não tem respostas longas. Agora, se você começa a pegar um relato, um depoimento de como foi, seu tempo de escola, eu falei que daria mais certo. Então, sim. Agora como eu entrei em contato até com alguns professores, falaram assim, você vai ter algum questionário? Não, nada de questionário. Eu falei, não, professor, eu gostaria que fizesse um relato de como foi o seu período com a escola, sua visão como professor, sua visão sobre os alunos, isso. Entendeu? Foi mais aberto melhor. Entendeu? Depois tem outra coisa, isso é uma marca da etnografia, a gente não trabalha com questionário. Questionário é coisa da sociologia, entendeu? Porque para a sociologia, você vai trabalhar, qual que é a diferença, a principal diferença? Na sociologia, você está interessado no macro. Na antropologia, a gente está interessado no micro. Então, por exemplo, se você quer saber
quantas escolas têm biblioteca, por exemplo? Você não precisa fazer uma entrevista em profundidade para saber isso. Você faz um questionário, pergunta e você descobre quantas crianças com tal nível social, quantas brancas, quantas pretas, quantas de qual idade, quantas estão defasadas de seriedade. Com esse instrumento você resolve o problema. Mas na etnografia a gente quer saber a coisa funcionando, entendeu? Então isso também foi uma observação que eu achei muito interessante o trabalho da Raíssa, que ela faz na apresentação, né? De dizer que ela consegue informações mais relevantes por conversa informal. Porque você entra numa conversa e você vai assim, mas eu tinha mais isso assim, e você vai falando tudo. Eu recomendo muito a vocês que vão fazer etnografia assistir os filmes do Eduardo Coutinho. Professora, não está acessível. Não está acessível. Só o cara não está tem tudo. É mesmo. Mas no outro, você viu no meu canal, tem uma parte lá que é Cineclube Antropologia. Então vai ver, tem assim, Cineclube de Antropologia, tem Cineclube de Oficinas de Leituras de OEB. Tem esses dois. Aí lá você vai ver, eles se liberaram trechos, não o filme inteiro, mas tem trechos. E tem uma plataforma, gente, que é de graça, tem tudo, que chama Stremio. Não sei se vocês já viram. Stremio. ESTREMIO. Stremio. É muito legal essa plataforma, é grátis. E você tem tudo quanto é filme, eu vejo quase tudo lá. É muito legal mesmo. E o Eduardo Coutinho, ele é chamado por alguns antropólogos como antropólogo selvagem, né? Porque ele não é antropólogo de formação, ele era um jornalista de formação e acabou entrando no filme documentário. Só que ele desenvolveu ele leu Bourdieu, e ele desenvolveu uma técnica de fazer entrevista que é muito legal, né? Ele vai conversando com a pessoa longamente e a pessoa vai sentindo a vontade e vai soltando, entendeu? Então isso você só pega ficando no lugar, né? Ter essa intimidade. Então ele também não era muito longo não, mas ficava, sei lá, uma coisa, tem um filme que ele fez que foi Babilônia 2000, que é um morro que tem lá no Rio, no Leme. Ele subiu o morro, ele fez a filmagem em 24 horas. Em 24 horas ele ficou no morro na véspera de 1999 para 2000. Ele fez o Réveillon, uma festa, entendeu? Ele chegou lá, sei lá, 7 horas da manhã e saiu no dia seguinte às 7 da manhã. E nesse período, ele foi entrevistando as pessoas, chegou com a equipe, é muito legal. Aí então, vem na minha casa, o que você está fazendo? Eu estou preparando aqui, estou arrumando cabelo, estou fazendo um cabelo, aí aparece a mulher com cabelo com sei lá o quê, fazendo tratamento de cabelo, ei, a festa e a comida tá boa, como é que vai ser, não sei o quê. Então, você tem um dia. Então, assim, é possível fazer uma etnografia de 24 horas? Eu acho que é. Qual é o nome desse? Esse filme, Babilônia 2000. Todos os filmes são muito legais. E tem muitas entrevistas dele falando sobre a entrevista. E uma coisa muito legal que ele fala é o seguinte: quando você entrevista, você tem que amar o seu entrevistador, o seu entrevistado. Parece fácil, mas não é. Porque, por exemplo, às vezes você vai entrevistar uma pessoa que tem uma prática que você não concorda. O etnógrafo não tem que concordar com o outro. Então não cabe a Raíssa e fala assim: nossa, mas por que você não faz esse trabalho tão desinteressante com a literatura, não é mesmo? Você não poderia fazer uma coisa mais lúdica? Aí ferrou a entrevista, entendeu? O que ela quer saber? O que o etnógrafo quer saber? O ponto de vista do outro nos seus próprios termos, entendeu? Então ela teve que acolher, e a ideia quando ela foi para o campo não era essa. Né? Tanto quando ela voltou, pô, professor, não faz isso, era tudo negativo. Então, essa coisa do negativo é que nem aconteceu com os portugueses quando vieram para o Brasil, né? Veio os índios e pensaram, eles não têm religião, eles não acreditam em Deus, eles não são humanos, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado na etnografia, a gente tem que humanizar o outro.
Por mais que ele seja, sei lá, um machista que bate na mulher. Se você está fazendo uma etnografia sobre o machismo, aliás, eu acho que falta isso. Falta escutar os homens, falta escutar os machos, entendeu? Para eles contarem como é que eles foram forçados a ser assim pela cultura. Não estou justificando, não, mas interessa para a ciência entender como é que se produz o machismo. É o que? É inato? É biológico? Eu espero que a gente saia disso, né? Não é biológico, é cultural. Então é preciso a gente saber isso, né? Por exemplo, tem aquele documentário maravilhoso que eu acho que eu falei para vocês sobre os homens, como é que chama? Não vou lembrar o nome. Eu mandei para vocês, é um documentário muito legal dos homens contando a pressão que eles sofrem, por exemplo, tipo, não pode chorar, aí a primeira vez que chorou, que às vezes apanha do pai, entendeu? E aí isso é legal. Hoje em dia nos esportes tem muito movimento contra, entre aspas, isso. Contra não, mas tipo, conscientizando em relação a isso. Tipo, muitos atletas da NBA, que é onde eu acompanho nos últimos anos, sobre saúde mental, de conseguir se abrir, falar sobre, etc. Teve bastante cara falando sobre isso e documentário e coisas saindo na mídia, deles entrando nesse assunto, querendo falar desse assunto. Pois é. E assim, professora, eu não estou justificando não, mas se você for parar para pensar, realmente, é tanta repressão de tipo, não chora, homem não chora, e se você ficar assim, você é viado, se você tá assim, E você a é gente gay, faz isso, acaba, tá? acaba que a pessoa, a única forma na vida adulta da pessoa também extravasar é batendo. Enfim, mas o fato é, a gente só pode saber se a gente abrir o ouvido. Exatamente. Porque você tem que escutar, é mesmo, você tem raiva dessa mulher, por quê? Eu tenho raiva mesmo, você tem que ouvir. Oi, André, está terminando ainda a antropologia. Tudo bem, vou pegar o finalzinho da aula. Tá. Então, isso é muito importante. Então, a perspectiva dela, o olhar etnográfico dela mudou a maneira dela ver o campo. E aí, o que ela foi vendo aos pouquinhos? Cara, eu estava querendo cobrar de uma professora de uma escola pública de baixa renda no Itaguaí, em São João do Meriti. Itaguaí as duas raízes que eu orientei na mesma época. Os trabalhos são muito parecidos. Querendo cobrar isso tudo, e aí de repente ela viu que não tinha a menor condição da professora fazer um trabalho lúdico, não tinha condição física, entendeu? Um refeitório do lado, que só atendia uma turma por vez, tinha que ficar revezando. O que ela podia fazer, coitada? Né? Com um monte de dificuldade, então isso eu achei muito legal também. Isso é muito chato lá no Cornélio, no Bibi. A turma da professora fica do lado do pátio. Então, tipo assim, o meu horário era quando começava o recreio até a saída, que terminava o recreio. Então, tipo, era eu dando aula, as crianças gritando lá fora. Então assim, eu tenho muita preocupação, muito cuidado com isso, né? Porque às vezes na pedagogia a gente tem um monte de aulas teóricas sobre como deveria ser. E na prática a gente vai e acha tudo um absurdo. Só que depois vocês vão ser professores e vão trabalhar naquelas condições. Entendeu? Então é fácil dizer como deveria ser. Né? Mas então para isso que a gente estuda, para cobrar que o poder público garanta as condições para a coisa acontecer. Mas senão fica muito difícil. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para a autora? E isso eu não vejo para comentar, igual, por exemplo, eu faço oficina lá na PUC, aí eu pego uma criança de manhã, o programa Cuca Legal, que tem lá no FRAD, é uma ONG. Aí eles atendem crianças, tipo assim, mas funciona várias oficinas durante o dia. Aí, como eu fico de manhã e de tarde, eu faço terça e quarta, é justamente nos mesmos dias de música também. E eu tenho essa questão eu tenho uma sala que só tem vários brinquedos para mim dar o reforço para essas crianças lá. Só que assim, a janela está sempre aberta. Aí a música entra. Tem uma menina
que ela fica muito incomodada. Ela já entra na sala, ela tira, posso fechar a janela? Aí eu falo, olha, Que idade ela tem? ela, acho que ela tem 6 anos, só que ultimamente ela não tem ido. Aí ela fica assim, muito incomodada, porque ela quer ouvir o que eu tenho pra falar ali pra ela. Só que o barulho da música lá fora. Aí assim, aí você tem que adaptar, lidar com isso. E uma outra questão também que hoje em dia, assim, eu acho que não pode, eu acho que sempre teve essa questão, mas hoje em dia tá mais assim, crítico, que é a questão de fechar a porta e fechar a janela de sala. Entendeu? Por exemplo, eu conversando com um colega aqui na faculdade, ele falou assim, eu não usava eu não fecho, você fecha a porta lá, eu não fecho. Porque existe um medo hoje dos professores assim, fazer alguma coisa e depois a criança passar aquilo de uma outra forma, ou então, sei lá, um adulto interpretar aquilo mal. Sim. Aí ele falou assim, eu por ser homossexual, eu não fecho a porta. Sim. Entendeu? Porque qualquer coisa podem falar aquilo. Então aí eu já fico. Aí quando ela falou aquilo. Sobre esse tema, tem um filme bárbaro, imperdível, acho que todo pedagogo devia assistir, que se chama A Caça. Já ouviram falar desse documentário? Chama A Caça. É de um diretor dinamarquês, se eu não me engano é dinamarquês. Eu não sei o nome dele, é difícil de pronunciar. Mas ele faz parte de um movimento de cinema que se chama Dogma. Dogma 90 e tal, também não me lembro o número, então tá ótimo. Digo vocês tudo. Mas se vocês puderem assim, A Caça, Dinamarca, diretor, Dogma, vocês vão encontrar esse filme. Esse filme é sobre a história de um cara que é professor de educação infantil e ele faz uma dinâmica na sala. Ele gosta muito das crianças, as crianças amam ele agarra as crianças, joga, todo mundo fica em cima dele, porque ele é grandão, ele é homem, então as crianças podem trepar em cima dele, ele carrega as crianças e tal, então tinha um certo corpo a corpo assim. E aí uma vez ele faz uma atividade que é uma coisa assim das crianças escreverem bilhetinhos umas para as outras. Só que uma menina escreve um bilhetinho para ele. E esse bilhetinho era um bilhete de amor. Olha a situação. E a criança tinha 7 anos, 6 anos e tal. E ele, muito delicadamente, ele viu que a criança estava apaixonada por ele. Aí você pensa, isso não existe. Isso existe. Super normal, né? As crianças se apaixonam por crianças da mesma idade, por professores. Eu tive vários alunos apaixonados por mim, tá, gente? Com 10 anos de idade. Sério. Teve um que era tão apaixonado, me deu livro, com dedicatória linda, assim. E aí você tem que manejar aquilo, porque isso é bonito por um lado, né? Se a pessoa apaixona, é porque tem uma ligação, porque na aula, gente, é amor, não é isso que é disso que se trata, né? E aí, bom... Naquele texto do Poderes Mágicos da Explicação também conta de um dos professores que tinha mais de um aluno, inclusive, um ano depois que ele já tinha saído da escola e continuavam com sentimentos pelo professor. Tá uma série esse negócio que eu cheguei a namorar um professor meu, eu tinha 15 anos. Na época eu podia. Namorei por 3 anos, então não foi assim, porque tem gente que fala assim, pedofilia, né? Ele tinha 30. Meu Deus, era pedofilia. Não era. Não é, amor. Tecnicamente. Olha só, isso é uma questão de cultura. Eu achei maravilhoso que ele me apresentou um monte de coisas incríveis na época, né, de literatura. Ô, professora, mas qualquer coisa seria incrível, né? Com 15 anos. Eu fico impressionada porque ele viu na garota de... Exatamente, é muito estranho uma pessoa... Gente, era muito inteligente. Uma pessoa na faculdade se interessar por um adolescente é muito bizarro. Eu acho que ele era um jovem professor na época e ele dava aula de literatura, dava uma aula muito interessante e a maior parte dos alunos não gostava das aulas dele, entendeu? E eu fiquei encantada, porque ele me apresentou Clarice Lispector, me apresentou Cortázar, eu ficava assim, uau, entendeu? E aí eu escrevia e aí ele ficou apaixonado pelo jeito de eu escrever, uma modéstia à parte, tá, gente?
professor tá fora de jogo. Não tem jogo para o professor, né? A menina ficou revoltada e qual foi? O que ela fez? Ela mentiu. Denunciou o professor de assédio. Meu Deus. Isso. E aí começa a vida dele vir no inferno. E ele estava assim, recuperando a vida dele, que tinha acabado de se separar, tinha uma história. Acabou a vida do cara. A Caça. Acho que eu já não faço. Esse filme é muito, muito, muito interessante, porque a gente vê o outro lado, entendeu? Então, a etnografia está sempre tentando ver o outro lado, né? O lado do outro nos seus próprios termos. Por que a senhora faz um trabalho tão merda de literatura? Olha aqui a condição que eu tenho, entendeu? E depois era uma professora que tinha que levar papel higiênico, era o seu papel higiênico, era o seu. Tinha que ser, Para pagar o quadro, para as crianças usarem, as crianças pediam para ir ao banheiro, eles estavam eu acho que a escola dela era mais precária do que a sua. Porque o seu já é mais voltado lá na favela, né? Não era favela, não. Eu tava lendo alguma coisa que eu escolhi, alguma coisa assim. Então foi algum outro que eu li, então. Gente, isso tudo é isso que a gente está falando. A gente está no Sul Maravilha. Tudo isso é Rio e São Paulo, gente. É assim, imagina no interior do Brasil. É uma doideira. Então, é a situação que a gente tem como treino, o professor, conseguia um professor para ir vir, às vezes conseguia do Rio, vinha daqui, pegava o barco daqui 5 horas da manhã, passava em 7 praias, chegava em Provetá para começar a aula às 7h30, 8 horas da manhã, sair de lá 2 horas da tarde e voltar de novo. Então, assim, era difícil o professor ficar, professor que não conhecia como é que era ele, amar. Aí ele chegava lá, tinha uma aula, tem vento, sobe a trilha, vai para outra praia. Gente, tem uma coisa do professor ideal, gente. É. Desculpa, porque assim, às vezes a gente fica assim, tem professor que falta muito, é um problema. Professor, sim, mas olha as condições de trabalho, entendeu? Aí você fala assim, mas então por que não mora em Angra? Não mora em Angra porque não tem as coisas, porque a família, não sei o que, enfim, uma droga. Aí a gente devia fazer uma etnografia sobre isso. Seria super bacana, entendeu? Mas é uma questão tabu. Ninguém quer falar. Por exemplo, a minha pesquisa que foi sobre o TCC, eu estou com muito medo de desenvolver, de publicar isso, entendeu? Porque eu entrevistei professores aqui e professores da Espanha, né? Então, assim, em princípio eu pensava assim, poxa, por que os professores são tão negligentes com o TCC, né? E são bastante. Aí depois, conforme eu fui fazendo a pesquisa, a minha pergunta mudou. Por que tem uns que, apesar de todas as dificuldades, são tão dedicados a essa função? Entendeu? Não dá nada de retorno. Entendeu? Vocês viram, é uma dedicação enorme de ler o trabalho de vocês, fazer um monte de reunião. Aquilo não conta quase nada na minha vida profissional. Só que é importantíssimo para a formação dos professores. Eu acho que é a coisa mais importante do que todas as disciplinas. Não é? Tem um aspecto formador que é muito, muito importante e é muito negligenciado, entendeu? Então, eu mudei, né? E na Espanha eu cheguei a entrevistar uma professora que lá é pior do que aqui, porque, em alguns aspectos, né? Mas no aspecto retorno para o professor, lá eles só podem, aqui a gente tem o relatório docente anual, relatório anual docente, RAD, né? Então eu atribuo as horas que eu quiser colocar para cada aluno, eu tenho que cumprir as 40 horas, tá certo? Eu sou professora 40 horas, então eu tenho que fazer um relatório prestando contas do que eu fiz com as minhas 40 horas. Então eu posso atribuir, sei lá, 15 horas, gastei 15 horas com a Raíssa, orientando o TCC. A gente chuta assim, porque a gente não tem um taxímetro, né, que vai contando quanto, vocês nem sabem que é taxímetro, sabe? Aí a você não conta. Agora, na Espanha, independente de quantas horas você gasta, você só pode declarar 4 horas por aluno por semestre. Se o aluno concluir, porque se você gastou as horas de orientação e ele não terminou, você não pode declarar as
pedagogia lá nessa faculdade de pedagogia que eu fiz o trabalho de campo, né? A maioria dá muito mais tempo. Então, eu perguntava, quanto tempo você dedica? Ai, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é muito interessante também na etnografia. Você faz, o Bourdieu tem um texto que ele diz que o pesquisador é uma espécie de parteiro. Então, é muito comum você fazer entrevista e a pessoa, na hora da entrevista, dizer assim, nossa, eu nunca tinha me dado conta disso, entendeu? Então, muitos falam assim, caramba, eu dedico muitas horas ao TCC, muitas horas, a maioria diz muito mais. Eu falei, por que você faz isso? Né? Por que isso não é pago? E se isso não é pago, por que você faz? Aí tinham várias explicações, inclusive uma delas era, me lembro de uma professora muito dedicada na Espanha, ela dizia que ela não estava podendo fazer pesquisa para estar com as filhas pequenas, então ela sentia que era uma maneira dela compensar, na verdade é uma maneira dela compensar e garantir um status dentro da universidade de alguém que fazia coisas, entendeu? Ela compensava mais ou menos assim. E aí eu acabei entrevistando uma que falava assim, não, eu só dou as 4 horas, não me pagam 4 horas, eu só dedico 4 horas. Aí no começo eu falei, aí você está entrevistando, fale mais sobre isso, como é isso? Assim, você fala, caraca, que absurdo, que você faz isso? Aí acabou a entrevista, entendeu? Então eu quero saber, e aí eu fui ver o ponto de vista dela e ela me alterou. Isso é que é interessante da antropologia, né? É igual quando você vê um anime e o vilão começa a explicar a história triste dele. Exatamente, mais ou menos isso mesmo. Então, ela começou a falar assim, olha, é uma questão de consciência de classe. Se eu dou mais e me pagam menos, eu estou sendo explorada. Eu só dou o que dá. Aí eu falei, mas os alunos que reclamem para coordenação, eu quero mais que reclamem mesmo para isso mudar. Eu falei, gente, que razoável. Faz sentido, não é mesmo? É toda a razão. Mas assim, o etnógrafo, quando ele está entrevistando, quer que seja, qualquer pessoa que seja, ele tem que amar aquela pessoa, entendeu? Se ela fala assim, eu faço tudo, eu fico de madrugada corrigindo, você fala, gente, que babaca, que pessoa maluca, que faz isso. Nossa, que lindo. Sabe, naquele momento você tem que gostar. Eu achei que era um problema, porque, tipo assim, toda vez que eu vou falar com alguém, a pessoa pensa diferente de mim, então meio que quase sou convencida pela pessoa, às vezes eu fico